profissionais, mas de mais uma diretoria de, eu não sei exatamente de comunicações, eu acho que seria o nome correto, o Paulo me corrige aí, talvez. O Paulo nem sabia disso, tá? Eu estou propondo agora, não sei nem se o Paulo vai aceitar. Mas então a ideia era a gente ter realmente um responsável pelas comunicações do Conset, para a gente fazer crescer, por exemplo, o LinkedIn. Eu acho que o principal é o LinkedIn, né? Para a gente conseguir realmente divulgar bem as nossas ações, tá? Outra coisa que eu gostaria de fazer dentro das comunicações é reativar o site na prefeitura. Eu tive algumas interações, tá, para tentar com a ProSempre, tentar descobrir quem é que tem acesso ao nosso site, até para dar uma atualizada nele, porque está bem desatualizado, e talvez colocar isso dentro também, né, nessa diretoria. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Correia. Então, até assim, o nosso plano para a nossa reunião de hoje é realmente uma reunião um pouco mais leve, assim, para a gente botar o pé no chão e fazer algumas decisões, e também para a gente mais ou menos levantar possíveis projetos e entidades e apresentações para as reuniões ali de novembro e dezembro. Inclusive para a gente ver, digamos assim, responsáveis por entrar em e fazer o convite formal, esse tipo de coisa. Desculpa. Boa tarde, Desculpa, Fernanda. gente. Desculpa. Oi. Boa tarde. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Paulo. O pessoal está entrando aqui, eu vou dar um segundo. Olá, pessoal, boa tarde. Se a Rita chega. Boa tarde. Boa tarde a todos. Que hoje nós teremos transmissão pelo YouTube, né? Ou não? Só um pouquinho que eu não pensei nisso. Não pensou? Eu e o Jorge, um tempinho atrás, aí a gente deu uma fuçada lá no YouTube, que estava com problemas. Estamos. Fernanda. Boa tarde, gente. Boa tarde. Tarde, professora Bonito, seu cabelo novo. Isso depois de conseguir, com seu comprimento, fazer uma peruca para quem precisa pelo câncer, aí eu resolvi Que legal, professora. Parabéns. Então é mais um motivo ainda, mas está linda. Obrigada. Só estamos em 21 pessoas já, que é bastante. Nós tínhamos 17 sims no evento ali, e aqui nós temos 21 pessoas, então a gente já passou até da quantidade esperada. Rodrigo, eu vou ter que fazer o seguinte. Não, cuidado. São 13 mais 7, mais os 3 das instituições avulsas. Então, nosso número, só considerando os delegados, perdão, os conselheiros Nós somos titulares. 3 conselheiros, né, no total. Rodrigo, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que fazer que nem a outra vez, nós vamos gravar aqui e depois eu boto lá no YouTube, tá? Ainda não consigo liberar lá ainda. Pessoal, queria inclusive agradecer aqui a Rita pela nossa ata, né? Na verdade já está até gravando aqui, tá? Queria agradecer a Rita pela nossa ata e pela correção do Bidoni. Mas eu gostaria também de fazer um pedido para vocês, tá? Que vocês, por favor,
declarem presença no chat. Se possível, colocar nome, um tracinho e a entidade ali no chat, aqui embaixo, tá? Porque depois fica muito difícil verificar a presença só pelo vídeo. Deixa eu começar aqui. Muito obrigado, tá, gente? Isso aí economiza aí umas 2 horas da vida da Rita, né, Rita? Exatamente. E para ser justa, entende? Não deixar quem está presente ausente e, eventualmente, colocar quem estava ausente presente. Tá? Isso, perfeito. Me parece que tu havia solicitado isso na anterior. Exato, e não aconteceu. Mas eu me lembro de ter colocado meu nome como só pessoa. Mais pessoas botaram, mas conselheiros fizeram isso. Não entendi. Mas olhando pela tela, depois faltou gente que estava na tela, mas não estava na relação. Então tá. E aí, como... Houve esquecimento, talvez, de alguns não Isso. por isso. Tudo bem. Isso é possível, mas eu me lembro de ter feito. Pessoal, eu vou... Se vocês não se importam, vamos começar, então? Eu acho que está de bom tamanho já, 14h10, né? Eu tenho aqui, então, gente, ali, seguindo a nossa pauta, né, eu declaro aberta aqui a nossa reunião, então. Agradeço a presença de todos vocês. Sobre a ata eu enviei ela ontem de manhã, né? A ata a Rita fez junto com a ajuda do Bidoni, que são os nossos secretários da mesa, né? E então eu coloco a ata para discussão e aprovação. A gente segue aquela ideia, né, em todos ficando como estão, a aprovação, né? Então considero o nosso item B aí, discussão e aprovação da ata, como aprovados. Comunicações, a gente não tem nenhuma comunicação, tá, pessoal? Eu só lembro a vocês de que nós temos um canal do YouTube e a gente está subindo o vídeo no canal do YouTube, né? Rita, desculpa, eu não vi o teu dedo aqui. Queres comentar? Queres fazer algum comentário? Quero. Eu queria pedir autorização de todos, em vez de seguir as regras restritas da construção de uma ata, de eu poder usar os nomes das instituições pelas siglas, usar as datas com número, que aí fica mais fácil a leitura e fica mais fácil para a gente digitar. Se vocês não se importarem quebrar essa regra, confesso, eu agradeceria imensamente. Aqueles de acordo, fiquem como estão ou façam um joinha. 100% digital, professora. Vamos em frente. Ganhaste vários joinhas ou likes aí, Rita. Então, vamos inovar. Doni, tu levantaste a mão aqui, queres comentar? Queres fazer algum comentário? Sim, tu tá me ouvindo, Rodrigo? Sim. Então tá. Não, beleza. Boa tarde, pessoal. Eu tenho feito a nominata, eu faço um esboço da ata e passo para a professora Rita. Então, a nominata desse esboço vem sempre do chat. Eu sempre pego os nomes dali. Só que eu faço uma rodada só de olhada. Eu tenho olhado por uma vez. Então, normalmente, ao longo da reunião. Então, esse deve ser um dos motivos, Rodrigo, da dificuldade que a gente está tendo de fechar os números, tá? Então, efetivamente, os nomes têm vindo do chat, tá? E o outro incremento, Rodrigo, que a gente fez a pedido teu, foi colocar já no título da ata a data a que se refere o documento, tá? Para que não haja engano mais. Ótimo, obrigado, Bidoni. Essa questão da ata é que, na verdade, a ata que eu passei é a terceira ata desta gestão, mas não é a terceira ata de 2021, né? Então pode dar um pouco de confusão, né? Perfeito.
claro ali, tá, Bidani? Inclusive com a data da reunião e tudo mais, acho que tá tudo bem. É só uma questão de chamar ela mesmo. Pessoal, sobre a comunicação, só comentando, então, que a gente tem um canal do YouTube. Lá no canal do YouTube, a gente está upando o vídeo, né? Então, aqui o Jorge, ele faz essa gravação offline, depois o Zoom faz um pequeno processamento e a gente joga lá no YouTube a reunião inteira, tá? É um vídeo que é público e tal, tá? Ainda não está ao vivo, mas se alguém quiser pegar alguma coisa anterior, de atas anteriores, enfim, tá? É um repositório digital de tudo que acontece, tá? Como eu ainda não resolvi o problema do site da prefeitura, né, a gente ainda não está fazendo upload das atas em local público, né? Mas isso está nos nossos planos aí, tá bem? Tá. Aí a gente entra, então, para a nossa ordem do dia, pessoal, que tem 5 itens, tá? O primeiro item é o seguinte, ó. Eu não lembro exatamente quem comentou ali no WhatsApp, realmente, enfim, está escrito ali, né? Como que o CONSET vai apoiar os projetos aprovados ou não, né? E quando que a gente vai aprovar os projetos aqui apresentados, tá? E aí, eu confesso que eu não respondi na época, porque eu também fiquei um pouco perdido, né, em como é que a gente ia fazer isso, tá? Então, eu acho que como nós temos uma gestão nova, né, com novos membros, com vários novos membros e novas entidades, eu achei que seria interessante a gente colocar isso em discussão, né? Então, a questão que eu levanto aqui, que é o primeiro item, é o formato de apoio aos projetos. Então, assim, como exemplo, né? Na reunião passada, nós tivemos apresentações foram 13 projetos, né? 11 projetos do ITB, um projeto do GI e um projeto de um professor da URGS, né? Meu colega Weber. E aí fica a questão, né? Número 1. Como a gente terminou a reunião passada, a última apresentação acabou pelas 4 da tarde, a gente já começou a perder quórum para fazer a votação e eu achei melhor postergar a votação dos projetos, né? Então, assim, a votação dos projetos, primeiro, tem que ser realizada, né? Inclusive, é o segundo item aqui que eu coloquei na ordem do dia, mas o primeiro item da ordem do dia é esta questão de como o CONSET pode apoiar estes projetos aprovados, né? Então, um pequeno histórico, né, pessoal? Na 12ª CMCP, nós, ao longo, né, do processo dela, nós tivemos a avaliação de diretrizes, né, para a gestão 21-23, e essas diretrizes foram votadas e aprovadas todas, né, durante o CMCP. Então, o CONSET, um dos principais propósitos do CONSET é se ater a estas diretrizes, né? Então, as nossas linhas de ação são projetos que tenham a ver com essas diretrizes que o CONSET vai, de alguma forma, apoiar, né? Então, a primeira questão, bem resumidamente, é como que a gente pode apoiar, tá, pessoal? Então, eu coloco em discussão que tipo de apoio o CONSET poderia dar. Eu jogo algumas aqui na mesa, como, por exemplo, a gente pode, por exemplo, no evento, né, permitir que o evento coloque lá apoio CONSET, né, ou então a gente pode redigir uma carta, a gente pode enviar uma carta, seja para a prefeitura, seja para a Câmara dos Vereadores, por exemplo, de Porto Alegre, seja para algum ministro do governo federal, né? Isso tudo nós já fizemos no passado, tá? Ou a gente pode chamar reuniões de acompanhamento dos projetos, a gente pode juntar partes interessadas, né? A gente pode prover consultoria, né? O que a gente não tem, né, gente? Nós não temos verba, dinheiro alocado ao CONSET, então a gente não tem como distribuir dinheiro, né? Nós não somos um conselho executivo, assim, por assim dizer, né? Agora, a gente pode, de fato, né, digamos assim, ceder um de nós ou alocar um dos nossos conselheiros para, de fato, colocar a mão na massa em alguma coisa, tá? Implementar alguma coisa para alguém, né? No passado, nós já desenvolvemos um painel, lá no início do Covid, nós desenvolvemos um painel interativo, até esqueci o nome, não é dashboard, né, mas a gente colocou bom, se alguém lembrar o nome, por favor, me interrompa aí, digo. Mas a gente fez um painel, né, com protocolos de segurança e protocolos higiênicos e de saúde
de cada lugar, né? A gente compartilhou isso, então isso foi uma coisa que a gente sentou e fez. É uma ação Nós que a gente... fizemos um portal. De fato, tentou. Nós fizemos um portal com informações a respeito do Covid e orientações. Isso nós fizemos. Perfeito. Que a ideia era agrupar, né? Então, as informações. Mas informações oficiais, né? Não eram informações pessoais, informações oficiais que eram divulgadas pela prefeitura, pelo governo estadual ou federal a respeito do Covid. Né? Nesse sentido. Perfeito, até porque naquela época tinha muita informação meio desconexa, ninguém sabia o que era oficial, o que não era. Então a gente inclusive filtrava informações, né? Quando chegava alguma informação, a gente filtrava, fazia um fact-checking, né? Para ver se não era fake news ou se era uma informação impessoal, para ver se era realmente oficial. E aí a gente colocava ali ligado aonde que ela se aplicava e tudo mais, né? Então, esse é um exemplo em que o Conset realmente foi lá e colocou a mão na massa, né? E a maneira como aquilo funcionou na época, 2 conselheiros colocaram a mão na massa um pouco mais forte, né? E o resto aconselhou e deu consultoria, tá, gente? Então, assim, sabendo que nós todos somos voluntários, tá? Eu coloco em discussão, aí eu abro para inscrição e vocês, para vocês opinarem mais ou menos, né? Que tipo de apoio nós podemos dar a esses projetos aprovados, ou que tipo de apoio vocês acham que nós deveríamos dar? Tá? Então, coloco para inscrições aí quem gostaria de comentar a respeito. Pessoal, alguém gostaria de comentar? Eu posso, Rodrigo, se quiser. Pode Por ser? favor, Roberto. Não, na verdade, o que eu entendo, né, é que esse conselho, como eu te disse até, ele traz uma amplitude para as ações realizadas, né? Então, entendo eu que um apoio via um logo, né, do Conset e também via divulgação dos conselheiros, né, já traz um grande benefício para quem vai fazer a ação, né? Porque imagine a amplitude que esse conselho traz, né? Então, eu vejo isso como um grande ganho para quem faz o evento ou está fazendo a ação, né? Nesse sentido. Perfeito, Roberta. Muito obrigado. O que eu acho que a Roberta quis comentar também, eu acho que reforçando, imagino, que seja uma difusão daquele movimento dentro da sua entidade, dentro do seu setor de comunicação e relacionamento da sua entidade, eu imagino que seja isso, né? Isso, isso. Né? Se cada entidade auxiliar na divulgação daquele evento, Isso, né, a gente acaba isso. tendo uma amplitude maior. Isso, exatamente. Obrigada. A visibilidade à ação que uma determinada entidade está tomando e que diz respeito às diretrizes que o Conset aprova. Né? Exato. Isso. Traduziu. Muito bem, obrigada. Um comentário rápido. Nós temos, assim, bom, a Roberta sabe, né, com artigos e afim, a gente sempre tem revisores, né, que fazem uma avaliação de uma ideia e eventualmente aceitam a publicação ou não, né. Eu vejo o Conset, em parte, como esse comitê também, né, quando a gente faz a apresentação de algum trabalho, a gente avalia por diversos ângulos diferentes, né, a gente avalia se eles estão de acordo com as diretrizes. Então, a gente tem uma pré-avaliação de um projeto que faça sentido ou não, né? E aí, claro, uma vez aprovado, é um projeto que faz parte do Conset, e o Conset e os seus conselheiros faz bastante sentido essa divulgação, né, Roberto? E, né, Corrêa? Bidoni e Rita, vocês estão com a mão levantada? Não reparei quem levantou primeiro, mas eu vou passar para a Rita primeiro, tá, Bidoni? Eu só queria ressaltar um aspecto importante, gente. Nós temos, sim, as diretrizes como um compromisso, digamos assim, indelegável. Mas nós temos que também levar em conta o que está dito no artigo 1º do nosso regimento. Entende? Se eventualmente aparece uma atividade ou uma ação ou uma demanda da sociedade civil ou do próprio município, nós temos o compromisso de nos debruçar em cima, no sentido ou de dar um parecer, ou de apoiar, ou de se posicionar nesse sentido. Tá? Nós temos
8, como é que a gente diz? 8 finalidades que o Conselho realmente precisa ter presente. Um segundo elemento que eu quero levantar e que nós discutimos na SBPC em épocas anteriores, nós somos, digamos assim, conselheiros indicados pela instituição. Isso não quer dizer que, em determinados momentos, a instituição pode tomar determinadas ações, a instituição pode promover um apoio, a instituição pode colaborar com o que está sendo dito por intermédio do conselheiro. Mas não é só o conselheiro que põe a mão na massa e a cabeça para discussão. Tá? Ele leva para a sua entidade e pode descobrir dentro da entidade ou coisas que precisam ser apresentadas ou coisas que precisam ser apoiadas. Entende? Porque nós, enquanto conselheiros, temos uma área de atuação, mas a instituição que nós representamos tem várias áreas. E aqui nós temos como entidades eleitas para integrar o conselho, nós temos entidades representadas pelos conselheiros. Então, isso também é um aspecto que nós precisamos considerar, gente. Tá? Então, isso creio que é importante. As duas coisas. O que o regimento nos estabelece como finalidade e, segundo, que nós representamos entidades. Então, nós trazemos para o Conselho o que a entidade propõe, claro, na medida do possível, abordando as diretrizes e não fugindo das 8 nossas finalidades. Tá? E, ao mesmo tempo, apoia. Nós aqui apenas representamos a entidade. Nós não falamos por nós, nós falamos pela entidade. Era isso que eu queria esclarecer. Muito obrigado, Rita. Eu vou fazer um pequeno parênteses aqui, pessoal, para dar boas-vindas à Maria da Graça, que é a nossa mais nova conselheira, né, Maria da Graça? Obrigada, Rodrigo. A Maria da Graça entrou no lugar da Janine. Então, seja pela SENAC, pelo SINAC, né, Maria? Então, seja bem-vinda aí ao CONSET, tá bom? Muito obrigada. Um grande desafio, né, substituir a Janine. Mas, enfim, obrigada pela acolhida também que eu recebi do grupo. Muito bom estar aqui com vocês. Não, seja muito bem-vinda, tá? E sempre que tu achar necessário, pode convidar a Janine, traz a Janine aqui para participar com a gente. Bidoni, tu tinhas levantado a mão também? Queres comentar, por favor? Quero, por favor. Eu acho que é muito importante que a gente ouça o Paulo. Bom, na semana passada, o Paulo nos brindou, nos trouxe uma série de projetos. O Paulo, de certa forma, prestigiou o CONSET. Para alguns de nós, surgiu a ideia de criar um documento, uma espécie de carta de endosso, carta de recomendação do CONSET, dizendo publicamente, talvez para a prefeitura, talvez para o secretário de inovação, que os projetos do Paulo aderem às nossas diretrizes e que o CONSET se coloca institucionalmente ao lado dos projetos propostos pelo Paulo, pela entidade do Paulo. Então, eu perguntaria para o Paulo, eu pediria que o Paulo se manifestasse. Te parece suficiente, Paulo, uma carta do CONSET dizendo que está ao lado daqueles projetos que tu apresentou? Basicamente é isso, Rodrigo. Oi, Ricardo, tudo bom? Bom, primeiro, sim, né? Eu acho que o que a gente busca é exatamente o apoio institucional do CONSET em relação aos nossos projetos, que eles estejam de acordo com as diretrizes do Conselho. Tá? E aí, aproveitando, depois daquela reunião, como a gente não teve o tempo
para os comentários, perguntas, a gente acabou agilizando algumas reuniões, tá? Então, eu fiz reunião com a Joana, com a SMED, aliás, a gente já fez 2 reuniões, depois eu tive uma outra reunião com o secretário especial, o Rogério, e com o Pedro, tive uma reunião com o Tibiriçá, do Sindiospa, também bem produtiva, o Eduardo também, que é o conselheiro TD, também teve uma reunião com a Associação Gaúcha de Startup, ou seja, a gente, né, foi buscar uma articulação, contato, até para entender a percepção das outras entidades com relação aos nossos projetos e como é que a gente pode desenvolvê-los em conjunto, né? Sempre a nossa proposta é essa, é buscar o apoio do Conset, mas trocar bastante com as entidades. Com a prefeitura, por exemplo, só para externar a situação, nós estamos para assinar um convênio, né, de cedência da nossa plataforma de eventos para ser utilizada pela prefeitura como a plataforma oficial dos eventos dos 250 anos. Então, a gente já articulou algumas coisas, né, em paralelo, mas sempre dentro da ideia de prestigiar primeiro o Conset se entender que os projetos são interessantes para a cidade, ter esse apoio formalizado, né? Obrigado, Paulo. Então, presidente Rodrigo, eu acho que começa a surgir um encaminhamento, uma solução, né? O que o senhor entende? O que tu entende, Rodrigo? Eu, na verdade, eu só vou chancelar aqui, né, Ricardo? Eu só coloco em votação, mas me parece que este é o melhor encaminhamento, né? A gente teve a Ariane também está aqui, né? A Ariane que fez a apresentação do Cidadão Digital. Ariane, tu gostarias de comentar alguma coisa sobre o tipo de apoio que o Conselho... A Ariane, na verdade, está dentro da prefeitura, né? Mas, de repente, acho válido, Ariane, se tiver algum comentário sobre se há interesse em uma carta de apoio do Conset, por exemplo, ao projeto Cidadão Digital. Oi, Rodrigo. Oi, pessoal. Acho que digamos, como uma ação institucional para validação, acho que seria interessante, não teria problema nenhum, justamente para consolidar e chancelar essa atividade do Conset como apoiador do projeto. Acho que não teria problema, acho que seria uma iniciativa interessante, até mesmo como parceria firmada dentro desse projeto. Acho que não tem problema. Ótimo. Acho muito bom, Ariane. Obrigado. Eduardo, tu levantaste a mão. Rita, eu não sei se tu baixou e levantou de novo, ou se ela está levantada. Não, está levantada, desculpe. Tá não estou descobrindo aqui como baixá-la. Eduardo, eu acho que a tua sim está levantada, né? Se tu quiseres comentar. Sim? Tá. Se tu quiseres comentar, por favor. Não, deixa eu só comentar. Eu só queria fazer uma complementação ao que o Paulo trouxe. Concordo com vocês aí, acho que o apoio institucional do Conset ele realmente é fantástico, mas eu acho que também essa sinergia com as outras entidades ela também acaba sendo fundamental para a gente acelerar essas implementações, que geralmente, por se tratar de projetos que estão associados a algum tipo de inovação social, e como a gente tem quase todas as nossas entidades, de certa maneira, tem o nosso lado voluntário, quanto mais força a gente tiver, mais união a gente conseguir somar nesse processo, eu acho que mais sucesso a gente alcança, pelo menos para aquela virada inicial do projeto, né? Que é aquela fase em que a gente ainda não está financiado o suficiente e precisa ganhar força no mercado. Até assim, aproveitando, eu tive mais uma interação com o Mário, no caso da AGS, eu estou vendo que o Alexandre está aí, eu bati um papo com o Mário, acho que ele até levou lá para dentro, né? Essa nossa proposta, sem um formato claro, mas assim, vamos se somar, vamos se juntar e vamos propor algo diferente aqui para a cidade. E é o que eu digo, acho que o ponto de partida dessas iniciativas é o mais doloroso, porque requer um esforço nosso, requer tempo nosso, e nesse momento, se a gente não se juntar, a gente acaba realmente ficando um pouco desnutrido aí de recurso suficiente para fazer acontecer. Então, eu só quis mais complementar. Eu acho que todos, Paulo, né, todos os nossos projetos permitem essa integração com as demais entidades de alguma maneira. Eles têm essa proposta meio que integrativa. Então, só mais um complemento aí que fica aí registrado. Com certeza, Eduardo. A nossa proposta
porque como a grande maioria aqui também atua, né, a gente tem outras atividades fora o ITD, mas a nossa proposta é, em cada projeto, conversar com as entidades para ver uma sinergia e poder fazer que esses projetos sejam desenvolvidos em Porto Alegre, aí, com todo mundo envolvendo. Muito bom, pessoal. Então, assim, me parece que a gente está convergindo para, no mínimo, né, um apoio institucional através de uma carta assinada pelo CONSET, né, com a aprovação daquele projeto. E a segunda coisa que o Bidoni tinha levantado ali é a gente fazer um encaminhamento desta carta para responsáveis, né? Por exemplo, a gente definir quais são as secretarias municipais responsáveis ou com sinergia com relação a este projeto, e a gente, via CONSET, mandar uma carta oficial para a secretaria dizendo que o CONSET apoia aquele projeto, ação, evento, etc. e tal, que está relacionado à secretaria assim assado. Mas importante, como nós estamos vinculados ao gabinete do prefeito, o importante é que se encaminhe ao prefeito, não um a um, mas acumular, digamos, dentro de um mês, acumular os projetos que nós apoiamos e oficializar para o prefeito. Entende? Que em tal oportunidade anexamos as atas, se for o caso, para ter um comprovante da apresentação do projeto e de sua aprovação, mas é importante que o prefeito saiba disso, entende? Até porque, dentro do seu planejamento geral, pode nos incumbir de outras atividades, ou pode apenas chancelar, ou seja, dar maior força ao que a gente está propondo, que necessariamente não parte do município, mas parte da sociedade. Tá? Então, creio que isso seja importante. Eu vou só trazer um exemplo. Tá? A Ariane apresentou que uma das dificuldades maiores que estão encontrando para a documentação ser digital e não ser apenas impressa, tá? Dificuldade junto aos cartórios e dificuldade junto à Secretaria da Segurança. Bom, nada impede que a gente coloque apoio a essa nossa atividade e nós nos manifestarmos com autorização do prefeito, reforçando que essa é uma ação importante na inovação. Realizarmos uma reunião com os representantes dos cartórios no sentido de explicar bem, entende? O que é que significa hoje, nas transformações que queremos, numa Porto Alegre inovadora, entende? O que é que significa a negação deles. Claro que a gente sabe que tem situações de segurança, mas aí a tecnologia dá essas situações de segurança. Eu vejo nesse sentido também, entende? O nosso papel junto ao executivo para ajudar nos entraves que ele tem com a sociedade. Tá? Minha sugestão. Eu estava pensando aqui, Rita, isso é uma coisa de agora, mas naturalmente a gente responde, né, ao gabinete do prefeito, mas outra coisa que a gente poderia fazer, eventualmente, inclusive para ajudar a prefeitura e subir acima da prefeitura, modo de dizer, né, mas nós poderíamos, inclusive, considerar mandar uma carta para o presidente da Câmara de Vereadores, né? Exato, exato. E ouvir até a Câmara de Vereadores, dentro dos projetos que eles têm, quais são os projetos que envolvem tecnologia e inovação, entende? Para a gente também incluí-los, entende? Como digamos assim, um dos nossos compromissos, está aqui nas nossas finalidades. É um outro segmento da sociedade que precisa ser ouvido. Concordo. Doni, por favor. Era mais ou menos isso que eu ia dizer. Se eu disser alguma bobagem, me corrijam, mas a gente pode apontar no documento, a gente não precisa ser específico, mas pode sugerir no documento que há propostas do Paulo
que vão ao encontro, que convergem com iniciativas do pacto, ou seja, tem pontos de convergência, tem projetos que se tocam, que podem se somar a projetos do pacto. É mais ou menos o que vocês acabaram de dizer. Sinalizar para a Câmara de Vereadores, para o presidente da Câmara, que há propostas que quase se sobrepõem ou que são parecidas, que podem dialogar. É isso, tá? Perfeito, gente. Então, eu coloco em votação, quer dizer, não vou colocar em votação ainda, tá? Mas me parece que nós estamos em fazermos escrevermos uma carta oficial de apoio e aí, via Conset, enviarmos para aquelas pessoas responsáveis, né? Em essas pessoas responsáveis sendo o prefeito, o gabinete do prefeito, creio eu coloquei, mas eu creio que um resumo dos pedidos também ao presidente da Câmara dos Vereadores e também às secretarias municipais que tenham sinergia a cada um dos projetos. Comentários sobre esse encaminhamento, gente? Então, se ninguém quer comentar, eu coloco em votação. Eu coloco em votação essa ideia de nós redigirmos uma carta de apoio aos projetos aprovados. Reparem que nenhum projeto foi aprovado ainda, né? Mas aos projetos aprovados, né? Talvez até citando quais ênfases eles estão relacionados, etc. e tal. E a gente envia isso aí, no mínimo, ao gabinete do prefeito, ao gabinete do presidente da Câmara dos Vereadores e às secretarias relacionadas. Paulo, acho que quer comentar e... Isso, eu queria fazer até uma sugestão, além dessa carta, acho que algo que ficaria fácil para ser incluído nas apresentações dos projetos, é se criar um selo do Conset, tipo projeto apoiado, Conset, visualmente ficaria fácil de anexar, seja no site ou numa própria apresentação que a gente faz, né? Acho que isso daria um valor, não precisaria ter um documento, né? Tipo um selo, né? Eu gostei da ideia. Criar um selo e aí poderia ser usado para várias outras iniciativas de apoio do Conset no futuro, né? Eu acho que a comunicação nos ajuda nisso, Rodrigo, bem fácil. Então, perfeito. Eu acho que é legal, sim. Eu acho que a gente naturalmente dá o apoio, né? E em havendo o apoio, a gente tem acesso aí o Conset mesmo, às suas redes sociais, de divulgar lá, eventualmente, um card, né? O Conset apoia, não sei o quê, por exemplo. Esse selo, eu acho uma baita ideia, Paulo, sensacional, tá? Para apresentações, apoio, Conset, 25 anos, não sei o quê, alguma coisa assim, uma arte bonitinha do Conset. Eu até acho que a gente precisaria de um logo direitinho para o Conset. Então, o nosso logo atual é o Conset 25 anos, né? Mas eu acho ele muito comprido. Achei que se ele fosse menos largo, mais curto, ficaria um pouquinho melhor. Mas podemos pensar nisso aí, então, tá? Eu acho que o apoio vai com o pacote completo, tá, Paulo? Uma vez que a gente escreve essa carta, a gente dá o apoio, eventos teriam acesso a divulgar apoio do Conset através do selo. Eu acho que isso seria legal, praticamente, desenhar esse selo para todo mundo usar a mesma coisa e ser uma cara reconhecível, né? Uma sugestão para os proprietários, protagonistas dos projetos, que divulguem pelo menos um parágrafo sobre o projeto para que ele possa ser divulgado junto às suas entidades, tá? A entidade dos conselheiros. Eu acho que isso aí é importante dentro desses projetos que forem aprovados pelo Conset, que terão o selo Conset, que venha pelo menos um parágrafo, alguma coisa que possa ser distribuída e divulgada pelas nossas entidades, né, que nós representamos aqui no Conset. É uma maneira de até agilizar isso e não ficar uma mensagem homogênea, né, nesse sentido. Não sei, é ideia, né? Agora resta os protagonistas, os proprietários das ideias, das ações,
desenvolverem esse texto, né? Eu acho uma boa, tá, Corrêa? Pessoal, então, coloque em votação este encaminhamento sobre a carta de apoio oficial, e também o apoio, né, do CONSET sobre todas as suas formas de divulgação. Tá? Coloque em votação, então, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Então, considero aprovado, pessoal, este encaminhamento de forma de apoio. Tá? Sobre os próximos passos, eu sugiro que a gente escreva esta carta e a gente trabalhe nesse selinho de apoio do CONSET, certo? Eu não sei como é que a gente faz, a gente procura voluntários para a escrita dessa carta. Paulo, eu sugeriria que a tua equipe desenhasse esse selo, ou se tu acha que não, a gente pode entrar com a comunicação, o setor de comunicação da prefeitura mesmo, e ver se eles desenham para nós um selo. O que vocês acharem melhor, tá? Eu até estou devendo a apresentação da questão das redes sociais que o pessoal está criando. Eu posso incluir e fazer um selo. A minha design gosta muito de criar selos, a gente fez uns selos bem bacanas aí, então. Posso pensar num modelo de proposta, apresentar aqui. Se vocês acharem que é mais interessante a comunicação da prefeitura, para nós é tranquilo. Tá? Eu até prefiro que tu faça, Paulo. Tá? Não, vou colocar e quero ver se até a segunda eu te encaminho a ideia do que a gente conversou das redes sociais aí, que atrasou um pouquinho em função dos feriados aí que a gente teve demanda. Na realidade é uma forma, desculpa, na realidade é uma forma de mostrar a nossa autonomia à prefeitura, tá? Que é importante sentir que a gente está para ajudar e não está apenas para pedir coisas, entende? Concordo. Na 12ª CMCP, a comunicação da prefeitura fez algumas artes bem legais e eles foram super prestativos e tal, mas, ao mesmo tempo, é uma equipe para toda a prefeitura. Então, eu sei que eles são super mega ocupados. Né? Então, apesar de eu gostar muito do trabalho deles, Paulo, se tu tiveres como fazer na tua equipe um trabalho assim para agilizar o processo, eu acho mais válido, né? E é isso que a Rita falou, concordo totalmente. A gente mostrar autonomia é sempre muito válido. Né? Não, tranquilo, pode contar com a gente aí. Autonomia e respeito para quem trabalha, né? Não ser sobrecarregado. Perfeito. E aí, sobre a carta, gente, se alguém tiver interesse em fazer um primeiro rabisco, e aí depois a gente desenvolvendo a carta mais ou menos junto. Eu acho que senão a gente pode discutir mais para frente ali algumas opções, tá? Mas se alguém quiser se voluntariar a fazer a primeira versão, alguém que escreva bem, aí tem um bom português. Carlos, entra na parceria? Corrêa, tu entras na parceria, como sempre? Nunca corri, né? Já temos 3, hein? Então tem os 3 e o Correia numa primeira versão. Exatamente. Então tá, pessoal, eu deixo com vocês essa primeira versão. Né? Eu acho que a gente faz uma versão um pouco genérica, né? Coloque aqui o nome do projeto, coloque aqui o apresentador, né? O responsável. Eu acho que um parágrafo que nem o Corrêa tinha sugerido, cada projeto adiciona um parágrafo, né, para um resuminho ali, para colocar dentro, e aí o encaminhamento, a gente tendo esse texto padrão, né, já com o selo do CONSET, carta timbrada, não sei o quê, assinatura, aí a gente pode encaminhar essas cartas oficiais de apoio. Então, tá bom, gente. Esse era o nosso primeiro item, também acho que era o mais demorado deles, que mais gera discussão. Tá? E com isso a gente entra no nosso segundo item, que é, de fato, a avaliação e aprovação ou não dos projetos apresentados na reunião passada. Tá? A Rita descreveu eles muito bem na ata, então eu vou tentar trazer aqui. A Rita, inclusive, fez
eu lembro que na época da apresentação, durante a apresentação, a gente foi comentando, a diretriz tal está relacionada nesse projeto, não sei o quê. Então, a ata também reflete isso, certo? Mas como a gente tem boa parte dos apresentadores aqui, que foi o Paulo e a Ariane, eu também posso passar para vocês falarem assim o nome dos projetos, tá? Ou eu posso trazer aqui o projeto e a diretriz, tá? Eu só não me organizei muito bem para isso. Então, assim, gente, o primeiro projeto foi o Cidadão Digital, apresentado pela Ariane. Ariane, quer me fazer um resumo bem resumido do projeto? Posso fazer. Bom, Cidadão Digital, pitch de 3 minutos, isso? Pode ser, Rodrigo? Pode ser. O Cidadão Digital, ele é um projeto em parceria, onde o primeiro piloto é no Hospital Presidente Vargas, onde toda criança que nasceu a partir de 1º de junho nesse hospital tem todos os registros na palma da mão, como a gente chama. Dentro do 156, o responsável associado dentro do hospital, que se deu como responsável dentro do hospital, tem acesso às informações dessa criança, todos os documentos digitalizados. Isso não exclui a a certidão de nascimento física, essa ainda permanece, tá? Apenas a gente já tem esses documentos digitalizados dentro do aplicativo, dentro da atividade de saúde do 156. Qual é o status desse projeto? Menos de 3 minutos até. Qual é o status dele hoje, Ariane? Ele está em fase de testes, a princípio tudo funcionando super bem, a Prostempa vai fazer algumas últimas alterações e ele já está liberado. A gente precisa fazer divulgação, campanha de divulgação agora. Já tá sendo implementado, então. Não, ele já está implementado no 56. Aquele dia eu tentei mostrar, mas é que eu não tenho filhos, eu não consigo credenciar nenhum para mostrar aqui para vocês. Mas eu posso pedir para eles algum que já tenha credenciado, mas já está em funcionamento. Na verdade, a gente precisa apenas fazer a campanha de divulgação para as mães e os responsáveis dentro do hospital, que são as pessoas interessadas, o público-alvo neste momento, nesse tipo de projeto. Então, o apoio do Consete é para ratificar uma ação já em andamento e praticamente Exato. Exatamente. Não, e importante seria deixar claro, ao menos essa era a previsão do projeto, que esse é um piloto, tá? E que pretende, ao longo do tempo, incluir todos os outros cidadãos de Porto Alegre. Né? Foi aquela pergunta que o Júlio fez. E como a professora Rita comentou agora há pouco, a questão da gente não ter os cartórios vinculados, isso seria uma grande ajuda. Eu acho que é um grande apoio que o Consete pode fazer para que a gente tenha esse avanço em toda a documentação digital. E, pessoal, com relação às diretrizes, tá? Vou ler algumas diretrizes aqui. A diretriz 9 fala o seguinte: fomento na cooperação entre o poder público, privado e outras instituições, no âmbito educacional, de pesquisa e de regulamentação direcionados à área da saúde e sua infraestrutura. Então, me parece que ele atende tranquilamente a diretriz número 9. Depois, a gente tem promoção de interoperabilidade das infraestruturas tecnológicas que assegurem o acesso e otimização dos recursos e serviços em saúde, priorizando as periferias. Então, até acho que não prioriza ninguém, né? Mas eu acho que ainda assim atende, no mínimo, as diretrizes 9 e 10. As diretrizes da transformação digital vão de 8 a 13, tá? Então, no mínimo, a 9 e a 10 estão atendidas. Então, sobre o projeto Cidadão Digital, eu coloco ele em votação. Aqueles que estiverem de acordo com o projeto permaneçam como estão. E considero ele aprovado. Então, passando para o segundo projeto, hoje eu estou com uma tela só, então eu estou DJ de PDF aqui, tá, gente? Só um pouquinho. O segundo projeto foi a apresentação do projeto Mosquitoramento, feito pelo Everton Cordeiro, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aqui, durante a apresentação, ele mesmo comentou que tem aderência à diretriz número 9, né? Então, assim, lembrando que o projeto era sobre a detecção tecnológica, digamos assim, né, através de redes neurais e afins, do mosquito do Aedes aegypti. Então, a ideia deles é integrar este projeto na prefeitura para fazer a detecção em tempo real e otimizar recursos de pessoal da saúde para verificar se tem mosquito ou não, né?
Então, esse é um projeto que adere à ênfase número 9. O Everton, naturalmente, não está aí, né? Eu convidei ele na reunião passada, eu não convidei ele para essa. E acho que, de maneira geral, era isso, né, pessoal? Então, eu coloco ele em votação, o projeto do mosquitoramento. Quem for contra, comente, levante a mão, se manifeste. Então, declaro aprovado também o projeto do mosquitoramento. E com isso, Paulo, agora eu vou precisar de ti, Paulo. A gente entra nos 11 projetos do ITD. Tá? Eu tenho os projetos do ITD. Minha sugestão, Paulo, é a gente fazer mais ou menos assim. Ó. Eu vou tentar te dar um suporte aqui, mas eu vou precisar que tu faça um resumo. Tá? Então, por exemplo, o primeiro projeto que eu tenho aqui é a criação do grupo de trabalho de eventos. Isso, eu tenho ele na tela aqui, fica fácil se tu quiser. Eu prometo 15 segundos para cada um deles, só fazer um resuminho. Tá? Eu acho uma boa, tá, Paulo? Porque aí a gente consegue fazer uma aprovação bem direcionada e deixar bastante claro quais as diretrizes, onde os projetos estão ligados. Né? Tá, não, vai ser bem rápido. Só deixa eu pegar uma fala da Aline ali. A Aline falou que está tratando na questão da campanha, tá? A minha agência tem como prática, todos os anos a gente apoia alguma ação social. Então, a gente faz todo o trabalho de criação. E nesse segundo semestre a gente não tem nenhuma. Então, se quiser que a gente converse sobre a campanha de lançamento desse aplicativo, a gente é parceirão nisso, tá? Então, só para concluir. Então, vamos lá. Agenda de eventos, tá? Nossa proposta é a gente criar um grupo de trabalho no Conset para ajudar a organizar a agenda de eventos que acontece na cidade toda, tá? Principalmente os que são de interesse, né, dentro das nossas diretrizes ali, e a gente poder auxiliar as próprias entidades a não conflitar na agenda de eventos. Então, essa é a proposta 1. Dentro desse trabalho já tinha a proposta da Transformation Week, tá? Que a gente evoluiu, fizemos uma reunião com a prefeitura, já 2 com o Rogério, que é o secretário especial 250 anos, e nós vamos ceder a plataforma para a prefeitura, sem custo nenhum, para ela poder administrar todos os mais de 200 eventos que tem programado até a Universidade de Porto Alegre. Então, isso evoluiu bastante, né, a partir do próprio grupo aqui do Conset. Essa plataforma de eventos, Paulo, na realidade, ela poderia ser o centro de atenção para não haver esses conflitos, né? Sim, ou também. Não vejo ela assim. evoluiu nisso, né? E pode ser usada exatamente para isso, ou seja, que as próprias entidades possam consultar a agenda, identificar para ver se não vai acontecer o evento na mesma data, ou até criar ações em conjunto, né? E, na verdade, esse grupo de trabalho que tu chamas, entre aspas, assim, né? Na verdade, é uma atenção a essa ferramenta que tu estarias disponibilizando na prefeitura para que pudesse ser consultada essa ferramenta, identificando datas onde já estivesse algum evento ocupando, agendado, e não ocupar esse mesmo espaço, ou até identificando algum evento que seja similar ao que estaria sendo promovido por esta entidade. Perfeito. Eu vejo assim. Exatamente. Então, ou seja, são 2 ações bem afinadas, mas que já estariam evoluindo com uma ação de fato, que é a tua conversa com a prefeitura e a liberação dessa ferramenta. Dessa saber como o Conset poderia, através das suas entidades, acessar também essa ferramenta, essa mesma que a prefeitura estaria utilizando. Eu imagino que seja isso. Resumindo, né? Ela vai estar pública e vai ser de uso da Secretaria Especial 250 anos. Eles que vão fazer toda a gestão de inclusão, de avaliação e inclusão dos eventos dentro da programação dos 250 anos. Vai ser usada para isso, por isso. Mas a ideia é que a gente possa, né, que essa ferramenta ela permaneça depois e seja usada para a agenda de Porto Alegre, né? Ela não é uma ferramenta só para os 250 anos, é uma ferramenta para exatamente identificar e regularizar essas datas, né? Regular as datas. Né? Exato. Rita, quer escutar? Oi, não consegui ouvir. Não, a Rita está com a mão levantada.
Eu não sei se é que tu está mutada, Rita. Para quem tem a ata em mão, a apresentação do Paulo vai da linha 241 à linha 420. São os 11 projetos. Então, quem quiser acompanhar, pode acompanhar aí. E tem outra coisa que é importante, não sei se vocês perceberam, mas ao longo da apresentação, tá, das diferentes integrantes do Conselho na reunião passada, vários da Prefeitura estão falando em elaboração de plataforma para. Ou seja, nós teremos um conjunto de plataformas e a pergunta que a gente faz é: serão conversáveis entre si? Terão realmente a possibilidade de uma divulgar o que a outra está fazendo? Será que não existe esforços em demasia para produção e depois para uso? Para onde que a gente vai? Talvez, entende, esse apoio ao oferecermos a plataforma é discutirmos a conversabilidade, não é bem esse o termo, mas vocês entendem, a conversabilidade entre cada uma. Perfeito. Esses eventos, eles estão ligados à diretriz 17, principalmente, eu diria, que é a diretriz de Porto Alegre Cidade do Futuro. Então, não é exatamente transformação digital, mas a diretriz ela fala o seguinte, ó: promoção de eventos, cursos, seminários e oficinas práticas, entre outros, visando o desenvolvimento contínuo dos profissionais inseridos no processo de concepção, implantação e implementação de tecnologias sociais na cidade. E ele ainda teria um pouco de relação com a diretriz 11, né, que é melhorias da qualificação curricular nas instituições de ensino para a formação e desenvolvimento de recursos humanos qualificados para as áreas de ciência, tecnologia, inovação e tecnologia da informação e comunicação. Então, esses três, são principalmente 3 eventos, né? Não, são 4. Que é a Agenda de Eventos de Porto Alegre, Transformation Week, segundo Congresso Internacional da Transformação Digital e Expo TD, e a realização da 33ª Conferência Amprotec de Empreendedorismo e Inovação, né, que é em novembro de 2021. Depois, Paulo, eu tenho aqui o POA Hub. Tá? Eu já adianto, que aqui pela ata, que o POA Hub tem a ver com a diretriz 8. Tá? Enquanto isso, tu pode... Na verdade, é pequenininho, né? É um espaço destinado a POA Hub, está fechado, as atividades foram desativadas e consta ser o primeiro hub público. A proposta de TD é reativar o POA Hub por meio de uma assinatura de termo de convênio com a Prefeitura de Porto Alegre para sua gestão, apoiado pelo consentimento do CONSET. A ideia é que o POA Hub volte a funcionar com um conjunto de atividades listadas no slide apresentado. Aí tem um anexo, que eu não tenho aqui. E Rita ressaltou que atende a diretriz 8. Paulo, super rápido, se tu quiser complementar alguma coisa a respeito dele. Tá, bom, essa é a ideia, que a gente faça a gestão do POA Hub e traga alguns dos projetos que estão na sequência ali, o Profissional do Futuro, que é o ambiente escolar, para dentro do POA Hub também. Então, além de atender as startups, né, que é o principal elemento onde nasceu o POA Hub, a gente possa também desenvolver uma série de ações na área de educação com o projeto Profissional do Futuro. Tá? E aí a gente ficou de agendar uma reunião com o secretário Luiz Carlos, mas ele está em stand-by aí, provavelmente pelo acúmulo de demandas dele na Hoje se encontra em Madrid, junto com o prefeito. E mais, eles estão trazendo, ao menos é a intenção do prefeito, trazer para Porto Alegre aquele evento que está acontecendo em Madrid. Então, na realidade, teremos 5 eventos para trabalharmos aqui em Porto Alegre, e, sem dúvida, os 5 conversam entre si. Os 4 propostos pelo Paulo, e o 5º, tá, que é a intenção do prefeito trazer para cá, e o Luiz Carlos se comprometeu em trabalhar firme nesse sentido. E é também uma atividade do pacto.
Se vocês desejarem, depois eu encaminho para cada um de vocês a fala do prefeito, tá? E a fala do pessoal do Pacto, lá em Madrid. Professor Rito, na verdade, o evento é o Web Summit, que acontece em Lisboa. Mas eles estão conversando com a organização lá, que vai vir para Porto Alegre. Exato. Pessoal, então, coloque em votação o Hub. E, então, considero ele aprovado também. E aí a gente vai para o evento número 3 da IPD, que é o programa O Profissional do Futuro. Isso. Esse é um programa que a gente está desenvolvendo a maratona. Né? A maratona é o braço online, né? A ação online, reunindo alunos do ensino médio de escolas de todo o Brasil, tanto pública como privada. Tá? Ele já tem uma programação, então a ideia é que a gente reúna mais entidades que apoiem para a gente ampliar a divulgação, que ainda está numa situação bem complicada em função do que acontece nas escolas ainda, né? Em relação à pandemia e a volta à normalidade, mas que internamente nas escolas ela ainda está bem lenta. Esse aqui, né, Paulo, ele se atém à diretriz 11, tá, gente? Melhorias da qualificação curricular nas instituições de ensino para a formação e desenvolvimento de recursos humanos, etc. Eu já tinha lido antes. E tanto também que o próximo projeto, que é a Maratona da Escola do Futuro, também se atém bastante à diretriz número 11. Tá? Então, coloque em votação o projeto, na verdade, o programa O Profissional do Futuro, e considero ele aprovado também. Eu sou um voto tendencioso e interessado, né? Acho que eu levanto os 2 dedos aqui para aprovar 2 vezes. Depois a gente entra no Maratona da Escola do Futuro, que eu acho que a ideia é a mesma coisa do profissional, mas aplicada a escolas, né, Paulo? Isso. Tá. Então, coloco esse em votação também, gente, Maratona da Escola do Futuro. Aqueles menos o Paulo, para aprovação. Foi brincadeira, tá, Paulo? Depois a gente entra na startup universitária. E só um resuminho, é o modelo da maratona, só que focada em universitários. Tá? E a ideia é exatamente a gente conversar com as universidades e a gente criar um evento que reúna todas as universidades. Para nós, o ponto-chave, ao contrário das escolas que a gente até fala direto com os alunos, a startup universitária, o nosso foco é fazer que as universidades entendam a proposta e participem ativamente, né? Não só da divulgação, mas também da própria organização, porque acho que é fundamental para a gente ter uma startup universitária e daí surgir talvez 50, 100 novas startups. O foco dela não é pessoas, não é alunos da universidade que já têm uma startup. Né? É nascer novas startups, então a gente vai dar um pulo muito grande nisso, com esse projeto. E esse aqui também está bem ligado à diretriz número 11. E eu sugiro que o CONCET, como encaminhamento, faça esse encaminhamento para o Fórum das Instituições de Ensino Superior, onde lá estão reunidas as instituições de ensino superior de Porto Alegre, no sentido de verificar se entre elas, ou junto com todas elas, podermos fazer um piloto, tá? desse projeto do Paulo. E, nesse sentido, seria o CONCET que apoiaria a iniciativa, apoiaria no encaminhamento e apoiaria no desenvolvimento da iniciativa. Nesse item, só complementando, professor e Paulo, nesse item da startup universitária também, a gente tem a própria força do pacto, né? Uma vez que, na verdade, ele acabou nascendo da aliança das 3 grandes universidades, então acho que tem tudo a ver com todo um resgate aí de toda a iniciativa que já acontece há 2 anos aqui em Porto Alegre com relação ao pacto, né? Que nasceu de toda a aliança, e o professor Luiz Carlos acho que é um dos principais aí agraciados nesse processo todo. Perfeito, gente. Então, eu coloco em votação aqui o Startup Universitária.
e declaramos ela aprovada. O próximo é o Programa de Transformação do MEI. Paulo? Isso, esse projeto, a gente até, na reunião anterior, o Guinter colocou à disposição da gente retomar esse projeto junto com a CPA, porque a gente já tinha apresentado, ele tinha sido aprovado, e era uma ação dupla, a gente desenvolvia todo um programa dentro da CPA, e a CPA seria o parceiro para a gente divulgar, principalmente porque era o objetivo da CPA de atrair o MEI para ser associado da entidade. E a gente tem conversado através do Pô Inquieta, professora Rita, acho que a gente nem conseguiu conversar sobre isso, né? Pô Inquieta tem um grupo que está discutindo um projeto com o Ministério do Trabalho em Brasília, e o projeto que eles apresentaram lá era exatamente a transformação do MEI, só que aí focado no público da rede Afro. Né? Este aqui, desculpa a minha ignorância, Paulo, o que é um MEI? O MEI é um microempreendedor individual, okay, né, que na situação do Brasil é o cara que ficou desempregado, não voltou para o mercado de trabalho e virou um microempreendedor, ele abriu o seu negócio. E aí ele está muito despreparado para a exigência desse nosso mercado. Né? Então, a ideia desse programa é um programa de curta duração, 4 meses, é preparar ele para usar todos os recursos digitais. Aí é bem focado em ajudar ele a vender melhor o seu produto e serviço usando o marketing digital ali. Entendido. O próximo projeto é o 7º projeto, se chama Programa de Transformação de Porto Alegre. Isso, esse é um programa focado nas entidades, para a partir das entidades a gente atender os associados dela. Tá? Que é o programa esse que a gente desenvolveu com a CPA, tá? Associação Comercial. Então, a gente prepara a própria entidade para a sua transformação e, a partir dali, oferece esse serviço para os seus associados em todas as áreas de atuação. Perfeito. Gente, eu não sei se eu não pulei a aprovação do Programa de Transformação do MEI, tá? Então, na dúvida, eu coloco aqui em votação o Programa de Transformação do MEI. E ele estando aprovado, eu coloco em votação o Programa de Transformação de Porto Alegre. Ok? E estando aprovado, então a gente passa para o Laboratório de Inovação para Negócios Tradicionais. Bom, esse laboratório, o que é? É a prática, né, uma imersão que a gente faz com empresas, universidades, instituições de ensino, todos os setores, prefeituras, inclusive, que é um laboratório de imersão, onde a gente tem, na apresentação a gente fala, tem um programa para lideranças, então é para alta direção, tem o laboratório do futuro, que aí envolve as equipes todas, é pegar um exemplo de uma empresa e que cada departamento passe a atuar e pensar como se fosse uma startup interna. Então, isso tem acontecido em grandes empresas no Brasil, e a proposta é a gente trazer isso para dentro de um programa no Rio Grande do Sul, a partir também das entidades. Né? Vocês vão ver que todos esses programas aqui são conectados sempre através de uma entidade parceira, uma entidade empresarial, ou uma instituição de ensino. Né? Então, a gente coloca em votação a aprovação do Laboratório de Inovação para Negócios Tradicionais. Estando aprovado, a gente vai, então, para o projeto número 9, que é o Grupo Escola. Tá, o Grupo Escola é bem simples, é a materialização física do ambiente, o que a gente chama de sala de aula inteligente. Inclusive, ele conecta lá com o Poa Hub, que a nossa intenção é montar uma estrutura física dentro do Poa Hub do que seria essa escola. E que todos os alunos, né, desde o ensino fundamental até o ensino médio, pudessem participar de programações dentro dessa unidade. Isso tem uma negociação também para ser implementado dentro do Instituto Caldeira, mas aí envolve toda uma questão de patrocínios e investimento que é bem maior do que a gente se propõe a fazer dentro desse projeto, né, mas dentro do Poa Hub. Eu coloco em votação, então, o projeto Grupo Escola do ITD. E, em esse estando aprovado, nós vamos para o projeto de repetentes 50+, ressignificando a vida.
esse é um projeto focado no público da terceira idade, né? Meu público especial, a partir dos 50 a mais, para desenvolver uma série de ações e programas para ele se preparar no que vai acontecer depois, por exemplo, que se aposentar. Perfeito. Então, pessoal, coloque em votação o projeto de repetente 50 a mais, esse ressignificando a vida. E com ele estando aprovado, a gente vai para aprovação ou não, né? Avaliação do último projeto, que é o IIT School, ou INT School. Isso. Essa é a plataforma que a gente está colocando para todas as entidades do CONCET, 100% gratuita, para poder utilizar ela para cursos, treinamentos, videoaulas, pode ser usado ao vivo, gravado, híbrido. Então, a proposta é a gente oferecer a ferramenta. A gente fez uma reunião já com o Tibiriçá, né, sobre isso, mostrar o que a ferramenta, de que forma pode ser usada, né, e, na verdade, nem é um projeto, né, é uma proposição do ITD de oferecer essa ferramenta a custo zero para que as entidades possam desenvolver treinamentos para toda a nossa sociedade, né, 100% gratuito. Então, pessoal, coloca em votação o último projeto da última reunião, que é o IIT School. E com isso nós aprovamos este projeto, então, e com isso nós fechamos ali o segundo item. Não tem mais um? São 11? São 11, esse é o 11º. Esse foi o 11º. Então, com isso, gente, a gente vence o segundo item da ordem do dia, né, que era a avaliação dos projetos apresentados na reunião ordinária passada. Tá? Até fazendo um esclarecimento, né, eu acho que o ideal para as próximas reuniões é que a gente tenha a apresentação seguida de sua avaliação, né, para a gente não deixar acumular como acumulou dessa vez. Para a gente não precisar ficar repetindo, né, o resumo dos trabalhos toda vez. O Paulo vai ter que sair, né? Tchau, Paulo. Até mais. Obrigado pela reapresentação, Paulo. E aí, então, pessoal, a gente vai para... Agora está bem na reta final da nossa reunião já. Então, o nosso terceiro ponto é programação e convites a projetos de novembro e dezembro. Tá? Então, assim, eu vou dizer por experiência própria o seguinte, ó, a nossa ideia era ter feito uma ênfase por reunião, tá? Mas isso aí claramente não está funcionando muito bem, porque é difícil restringir todas as pessoas de uma ênfase um dia. Às vezes uma pessoa não pode e acaba não conseguindo apresentar, né? Então, um exemplo, por exemplo, da SBAL, a Maria do Carmo, que é a presidente da SBAL, hoje nós teríamos, a ideia original era apresentar a Porto Alegre Cidade do Futuro, e a SBAL, em termos de arborização urbana, é muito importante, né? E justamente hoje é o dia do Congresso Nacional da SBAL, e está todo mundo lá numa mesa redonda no Congresso agora de tarde. Então, gente, a minha sugestão para as próximas duas reuniões é uma misturada, né? Então, é basicamente assim, nós temos duas datas para apresentação e a gente pode misturar a Porto Alegre Cidade do Futuro com ambientes de inovação, tá? Então, na verdade, essa seria a minha primeira sugestão, a gente misturar um pouco as ênfases. Eu não vejo muito problema nisso, acho que a gente só tem a ganhar com isso. E a minha segunda proposta era a gente tentar levantar pessoas interessadas e projetos interessantes a serem apresentados e a gente designar um responsável por fazer o convite em nome do CONCET. O convite eu até posso fazer, tá? Posso mandar um e-mail, não tem problema nenhum, mas eu tenho visto que é importante alguém ficar mais em cima para ver, tá pronto, confirmar dia, confirmar horário, né? Ter essa garantia aí de apresentação. Tá? Então, assim, ó, daqui de nós eu estava conversando com a Roberta, né, Roberta, um pouquinho antes de começar a reunião. Então, a Roberta é a representante da URGS e também a presidente do Zenit. Então, acho que seria interessante apresentar o Zenit e, eventualmente, fazer alguns convites ali por dentro da URGS, né, Roberta? Se tu conhece alguém que esteja interessado. E aí, obviamente, né, eu te indicaria como responsável por fazer esse contato e ver quando que ficaria melhor, né? As nossas próximas duas reuniões são a de novembro será dia 9, deixa eu até anotar aqui, então é dia 9
do 11, porque dia 2 do 11 é feriado, né? 2 de novembro é feriado de alguma coisa. E a nossa reunião de dezembro será no dia 7 do 12. Então, nós temos esses dois tempos aí de apresentação, tá? Eu acho que a apresentação tem que ser suficiente, né, para a gente entender a ideia do projeto, mas também não pode ser muito longa para a gente conseguir ter um maior número de apresentações, né? Então, Roberto, minha sugestão seria quase que um convite direto a ti, né? E a sugestão de que tu desse uma olhada por dentro da URGS e centros de incubação e etc. Então, e o próprio Zenit, né? Fazer mais ou menos um apanhado, né, dos ambientes de inovação. Perfeito, tá combinado, Rodrigo. Eu só gostaria, assim, de ver na semana que vem, conversar com os atores do ecossistema de inovação da URGS para fechar a data, se for possível, né? Para fechar se vai ser dia 9 de novembro ou dia 7 de dezembro. Pode ser? Eu aviso semana que vem. Mas tudo bem, perfeito, eu fico responsável e agradeço o convite, né? Vai ser uma honra apresentar. Eu que agradeço, tá, Roberto? A gente tem 1, 2, 3, 4, são 5 semanas até a próxima apresentação. Então, realmente, não tem muita pressa, realmente acertar ali a data que fique mais confortável para os atores. Perfeito, está combinado. No sentido de ambientes de inovação, eu acho que seria legal, Júlio, eu estou vendo tu aqui, mas alguma apresentação do Tecnopuc também, fazer um panorama do Tecnopuc. Eu não sei, Júlio, se tu gostaria de ficar responsável pelo convite ou se tu preferes indicar alguém. Na verdade, aqui o responsável pela PUC, eu acho que é a Flávia, né? Mas eu não estou vendo ela aqui hoje. Não, o responsável sou eu. A Flávia mas quando seria isso, José? A apresentação é dia 9 de novembro ou dia 7 de dezembro. A gente está com as duas datas abertas. Eu encaminho isso internamente, uma apresentação rápida, né? Uma apresentação assim sobre aquelas, tipo assim, a ideia é que a gente eventualmente gere um documento dando apoio aí tem as duas opções, né? Projetos individuais incubados dentro do Tecnopuc ou as atividades do Tecnopuc como ambiente de inovação de Porto Alegre, né? Eu acho que tem essas duas opções. Fazer eu não sei exatamente, vocês entendem melhor do que eu, né? Mas eu acho que seria talvez um apanhado dos projetos que estão acontecendo, ou talvez até um apanhado de como o Zenit, como o Tecnopuc funcionam. Por exemplo, se a gente tiver uma empresa que quer ser incubada, como é que a gente faz? Né? É melhor direcionar para um lugar, para o outro, assim a gente aceita. Eu acho que dá mais ou menos um apanhado geral de quais são os ambientes, bom, convenhamos, os principais ambientes de inovação de Porto Alegre. O que mais, gente? Sobre Porto Alegre, cidade do futuro, eu posso me responsabilizar por falar com a Maria do Carmo pela SBAL. O Bidoni, tu está aí ainda? O Bidoni está ali ainda. O Bidoni, acho que ficou de conversar com o Demai, né, Bidoni? A gente tem feito essa confusão de forma recorrente. Não é o Demai, Rodrigo. É a Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas, é a Ana Pellini. Perfeito, ok. Então, eu mandei um convite para ela na quarta retrasada, mas ela não respondeu. Como ela é um dos braços direitos do prefeito, eu acredito que ela também esteja na Espanha. Está. Ela tudo passa por ela. Existe o Schirmer e a Ana Pellini. Eles têm um grande protagonismo. Eu vou insistir, talvez uma carta tua, Rodrigo, eu faço e tu assina, a gente assina conjuntamente com a força de presidente do Conset. Talvez ela dê mais atenção. Tá? Essa secretaria mesmo o DEMAI está submetido a ela de alguma forma, nessa questão do dilúvio, do arroio dilúvio. Eu gostaria de conversar com o Vilvoc nesse sentido, para apresentar do arroio dilúvio
e, se for o caso, ele nos indicar uma outra pessoa que agora está trabalhando mais de perto, entende? Tá? E o Vilvoc também hoje está em Madrid. Como vocês preferirem. Tá? Só que com a Ana Pellini eu não tive sucesso. Mandei o convite e não tive retorno. Essa secretaria não faz parte do CONSET, por acaso? Parcerias estratégicas? Faz. Pois é. Faz parte, sim. Quem é o conselheiro? Eu não estou aqui de cabeça lembrando quem é não é a Débora, por acaso? É a Débora. E a Débora tinha se colocado à disposição para falar com a Ana Pellini. Não tem mais, acho que não teria ninguém mais certo do que alguém da própria mais apropriado, eu não sei. Eu não sei se ela é da secretaria, porque na última reunião nossa, Júlio, ela se identificou como representando o Schirmer, o secretário César Schirmer. Mas isso a gente descobre fácil, rapidamente. Alguém de nós deve ter um contato da Débora. Sim, sim. Podemos conversar. Os nossos conselheiros da SMPAE, que eu acho que é a secretaria, é a Débora e o Urbano Schmidt. Eu tenho o telefone e os e-mails deles. Sim. Beleza. Tá. Com a Débora é fácil da gente se conectar. Se desejarem, eu posso entrar em contato com a Débora nesse sentido. Tá? Até porque tem projetos importantes que estão nas nossas diretrizes de Porto Alegre, Cidade do Futuro, tá? E da outra ênfase, tá? Em que é importante que tem secretarias do município que não integram o conselho, mas que são responsáveis por ações em relação a essas diretrizes. Tá? Então, a Débora tinha se colocado à disposição e a gente conhece como é que ela funciona. Tá? Realmente é fácil, por intermédio dela, conseguir os acessos. Acho que é melhor do que com a Ana. Eu também acho. Deixamos como responsáveis, então, a Rita e o Bidoni, e aí vocês me avisam, eu assino alguma coisa necessária e passo para vocês as informações que eu tenho. Pode ser? Até para formalizar o compromisso e não nos deixarmos como omissos. Nós, formalmente, estamos convidando a entidade para nos ajudar no alcance das diretrizes definidas pela população. Perfeito. Gente, aí eu passo adiante, eu vi que o Alexandre está aqui com a gente. O Alexandre representa a AGS, né? Alexandre, vocês não gostariam de falar alguma coisa sobre a AGS dentro de ambientes de inovação? Com certeza. A AGS participa de vários movimentos, tanto em Porto Alegre quanto no nível estadual. Temos parcerias com a URGS, Tecnopuc, inclusive nós estamos no Tecnopuc, né? Temos um espaço lá. Com certeza é um prazer, acho que vai ser interessante para complementar, até para entenderem melhor qual é o papel da AGS no ecossistema estadual. Não só uma questão de alinharmos a data, como o presidente é o Bruno Bastos, eu acredito que o ideal seja ele a representar a AGS, né? Mas caso ele não possa, eu também estou à disposição, ou algum outro diretor. Então, qual data seria inicialmente? Seria a mesma data? A princípio, são as duas datas, tá, Alexandre? É ali o dia 9/11 e o 7/12. Em não sendo possível, também não é muito problema, né? A gente faz uma apresentação no ano que vem, né? Ao que tudo indica, eu acredito que em janeiro a gente deve parar, mas em fevereiro a gente já tem reuniões do CONSET de novo. Talvez até em janeiro, isso tem que ser colocado em votação aqui, tá? Entre a gente. Mas ainda que não possa nessas duas datas, a gente dá um jeito de encaixar mais para frente, tá, Alexandre? Isso não é problema. Sim, tranquilo. Eu vou passar para o Bruno, então, a data. De repente, eu peço para ele entrar em contato contigo para confirmar. Uhum. Não sei se tu já precisa da confirmação agora ou se dá para ser... Porque eu já tenho uma no WhatsApp para ele aqui rapidinho. Então, como a gente tem assim, essas 5 semanas, né, a gente tem um tempo para fazer isso com calma, né? Só é importante não esquecer, porque senão chega ali na última semana e a gente acaba sendo todo mundo sem lembrar que tem apresentação. Sim, com certeza. Eu já vou aproveitar, então, enquanto nós estamos na reunião, vou mandar um WhatsApp para ele aqui para verificar a agenda dele.
Amigo? Oi, Júlio. Oi. Queres falar? Não, pensei que tinha me chamado. Desculpe. Eu ia dizer o seguinte, ó, é importante ter um nome, né, gente? Não precisa ser necessariamente o representante, assim, o presidente, o gestor, enfim. É importante ter um nome, né, que consiga passar os projetos de maneira clara, né? Mas assim, não precisa ser o responsável, não precisa ser uma única pessoa, né? Eu queria entrar em contato com o Caldeira, né? Mas o Pedro e a Carolina, que são os nossos... Não estou vendo eles aqui, né? Eu acho que o Pedro e a Carolina não estão aqui. Não sei se alguém gostaria de entrar em contato com o Caldeira, para ver se o Caldeira não quer fazer uma apresentação também, né? Nessas duas datas, eu acho que seria bem legal, né? Eu posso falar com eles, o Rodrigo. Eu agradeço, Bortolini, se tu puder conversar com ele e ver se... acho que na reunião passada eles estavam aí, mas hoje casualmente eles não estão. Tá certo, tá anotado. Eu falo com ele. Rodrigo, eu preciso dar uma saída para uma outra reunião. É só marcar a data aqui, faz o cronograma, me avisa aqui que a gente já prepara para fazer essa apresentação do Tecnopuc aí, tá? Tanto faz dia 9 quanto a próxima data, de dezembro. Ótimo. Vou lançar, eu acho que ainda hoje, o convite para as duas reuniões, tá? Eu não lancei todas de uma vez só, porque eu achei que talvez fosse confundir ali nos convites, tá? Mas hoje mesmo eu vejo com o Jorge, e aí a gente já ajeita, né, Jorge? A gente cria as duas reuniões ali, eu já para a reunião de novembro e dezembro. Para hoje mesmo eu prometo para vocês isso aí. Tá bom, um abraço. Me permite, Zé, diga. Fazer um convite especial à Fernanda. Fernanda, lá no Hospital das Clínicas estão sendo desenvolvidos projetos realmente relevantes na área da saúde. E eu creio que eles fecham com duas das nossas diretrizes, principalmente na área do futuro, tá? As inovações. Eu creio que poderia se fazer um convite para a Nadine, tá? No sentido dela poder nos apresentar isso. Tá? Eu creio que a grande contribuição que o hospital vem fazendo na área da saúde precisa ser conhecida por nós, até para nós ajudarmos a divulgar o que Porto Alegre tem, que muitos porto-alegrenses na área da saúde não estão sabendo. Inclusive, são funcionários do hospital e são pacientes do hospital. Eu creio que esse é um papel importante que o CONCET pode fazer. Ainda mais que o Hospital das Clínicas é um dos nossos grandes participantes há muito tempo, né? Com certeza, professora. E pelo que eu sei do histórico, a própria professora Nadine já foi conselheira, não é? Isso. Me parece, isso. algo assim. Então, acho que ela vai com prazer aqui vir falar. E muito bem lembrado, acho que seria muito bom, sim. Vou conversar com ela também para ver a oportunidade. E Jorge, perdão. E Jorge, dentro da CESPRO, não existem projetos que estão sendo feitos e são importantes que as instituições participantes, digamos assim, sejam apresentadas. De novo, dentro das bolhas, cada um sabe o que está sendo feito nas áreas específicas. Mas, na realidade, no conjunto, a gente não tem conhecimento. Logo, às vezes, não pode aproveitar, nem pode apoiar no sentido de divulgação. Professor, eu acho que essa posição a Rosana pode falar mais do que eu, que a Rosana agora está direto lá dentro, né? Verdade. Eu acho que a gente pode ver, professora, eu posso dar uma olhada, conversar com a nossa estatutária lá e ver se a gente tem alguma coisa que possa trazer para divulgar e para compartilhar com vocês e aviso. Desculpa, Rosana, não tinha te visto. Desculpa. Não, imagina. Não tem por que se desculpar.
Pessoal, minha sugestão também vai no sentido de se mais alguém souber, mais alguma entidade que está fazendo trabalhos interessantes, projetos interessantes para virem aqui comentados dentro das nossas diretrizes, que vocês convidem, né? Podem ser pessoas assim, individuais, podem ser entidades, pode ser, enfim, que vocês acharem que é interessante aí, por favor, tragam aí para dentro das diretrizes, inclusive das diretrizes passadas, né, que foi Alexandre, por favor. Então, eu gostaria de indicar 2 nomes. A ODABA, Associação de Afroempreendedores, aqui do Rio Grande do Sul, e a Now Spaces, que ela iniciou como um coworking, mas hoje é um hub de inovação, que fica ali no bairro São Geraldo. Eles já têm alguns projetos em andamento com o município de Porto Alegre, então acho bem interessante aproveitar esse momento também, quem sabe, convidá-los. Muito bom, Alexandre. Por favor, faça o convite, tá? Por favor, faça, inclusive, em nome do Conset, aí o convite para ver se eles têm interesse. Tá? Eu estava pensando aqui no ano passado, a gente teve uma apresentação da Trashin também, mas eu acho que ela está incubada no SEI já, que se aplica bastante a Porto Alegre Cidade de Futuro, né? De repente, eu posso conversar com eles para ver se eles querem apresentar também. E assim, pessoal, se vocês lembrarem de alguém, por favor, façam, instando a ver com as diretrizes ali de Porto Alegre Cidade do Futuro, ambientes de inovação e transformação digital, por favor, convidem, né? Se vocês estão na dúvida, perguntem ali no grupo o que o pessoal acha de convidar não sei o quê, e façam o convite para essas apresentações, tá? Nós temos essas 2 datas, mas a gente vai ter datas no futuro também, né? Tranquilamente. Pessoal, escutam? Tô meio quietinho aqui que eu tô homologando um projeto aí, né? A gente está lançando um projeto hoje, mas falo da SMANS. Se interessar também o grande grupo, a gente fez, né? A equipe que fez a transformação digital do escritório de licenciamento interno aqui, então onde entram toda a construção civil de Porto Alegre, né? Mais ou menos uns 7 bilhões, assim, a gente lançou. Então a gente fez todo o portal digital, fizemos todas as automatizações, ali, implementando um BPM, e hoje estamos lançando o Habit. O Habit demorava cerca de 2 anos, a gente está com a programação de lançar em 1 dia. Agora, aprovação, né, sem condicionantes. Então, são alguns cases assim que a gente tem antes. A gente transformou toda a entrada de projetos que eram protocolados via papel. A tramitação era via papel, tudo via papel, né? A gente está falando de construção civil. E hoje já estão entrando via um portal digital. Eles sendo os projetos analisados via BPM também, né? A gente implementou um BPM. E já com plantas digitais, assinatura digital, certificado digital. E isso entrando metadados, que a gente está gerando já também um BI, né, com informações ali D-1. E é um case, está à disposição também, posso chamar a equipe aí. Foi todo interno, feito pela Procempa, com algumas parcerias de empresas privadas ali com a doação da SafeWeb. Estou quietinho aqui porque eu estou pegando todas as áreas aqui, né? A gente está homologando hoje aqui, mas é isso. 10 mãos, a gente era parte do escritório de licenciamento e acabamos ficando, dando continuidade. Então tem todo um legado de projetos e os novos passos agora são a integração desses sistemas, né? Que ali quem conhece um pouco a prefeitura sabe que a maioria dos sistemas não são interligados, né? Não há uma integração, não há conversa e com isso a gente perde muita informação, muitos dados e morosidade, assim. Renato, eu acho que seria super legal a apresentação, viu? Se tu tiveres interesse, marca mais ou menos uma daquelas datas, né? 9 de novembro ou 7 de dezembro, para fazer uma apresentação, acho que seria bem legal. Beleza. Esse do Renato interessa muito, viu? Eles implementaram uma série de inovações, Rodrigo. É muito importante ouvir eles. Por favor, Renato, tá? Perfeito, estamos à disposição. Vamos fazer a apresentação. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Rodrigo, só uma sugestão, já que acabou aparecendo bastante candidato aí para apresentação,
Até sugiro você encaminhar uma agenda prévia aí para você receber pelo menos 2, 3 dias antes aí os projetos que vão ser apresentados, para que você possa estruturar bem aí essa reunião, para não ficar aquela coisa muito encavalada, como sugestão. Eu vou recebendo datas, mas quando a gente fechar um dia, deu, né, pessoal? Aí a gente vai ter que ir empurrando para o mês que vem. Até quem responder primeiro ganha prioridade aí na apresentação. Você está pensando em o quê? Em uns 15 minutos de apresentação, alguma coisa assim? Me parece que sim, tá, Eduardo? Eu acho que 15 minutos de apresentação para aprovação é um número válido. Tá? É claro que não é uma única apresentação e nunca mais volta, né? Mas eu acho que para essa apresentação e aprovação dos projetos é um pitch um pouco mais curto. E aí, dependendo de como a gente for agir em cima, aí eu acho que a gente convida novamente para fazer uma apresentação mais detalhada, né? Para a gente acompanhar e para a gente dar uns pitacos aí, né? De consultoria. E, claro, se o apresentador estiver interessado, né? E eventuais colaborações. Né? Mas, de início, eu acho que é uma coisa mais rápida, mesmo 15 minutos, eu acho que está mais que suficiente para a apresentação. Só para a gente poder se orientar aí quando for convidar as pessoas. Não, tranquilo. Fernanda, queres falar? Não precisa nem levantar a mão, Fernanda, só vem. Olha só, não sei se faz muito sentido, né? Mas tem um grupo que eu sempre gostaria de conhecer, assim, não sei o quanto a gente não podia impulsioná-las também, que são aquelas empreendedoras da Restinga. Não sei se faz muito sentido aqui com a gente, mas talvez faça, né? Eu acho que poderia ser legal ouvi-las também e, de repente, se elas tiverem algum gargalo onde a gente pudesse ajudar através da URGS ou das outras entidades, eu acho que podia ser bem interessante, porque eu acho que, de alguma forma, é aí que a ciência e tecnologia pode, quem sabe, auxiliar, né, esses grupos que estão tão organizados e parece que estão crescendo tão bem também. Outra coisa que eu ia falar, peraí, agora eu esqueci, que eu tô com tanto remédio por causa dessa hérnia que voltou, gente, que eu tomei, eu ia falar uma outra coisa agora. Não sei, não me lembro. Se eu lembrar, eu levanto a mão de novo. Tá bom, mas era isso, era sobre isso mesmo. Fernanda, eu acho que assim, ó, o empreendedorismo ele é transversal a diversas diretrizes. Então, acho que empreendedorismo é inovação, empreendedorismo é normalmente ciência e tecnologia, tem algum envolvimento. Eu acho válido. Tá? Eu não conheço, tá? Não tenho nem ideia em como fazer, só pelo Instagram que eu conheço, por ali a gente pode tentar fazer um link, aí eu me comprometo de tentar fazer esse link e tentar ver se elas querem aqui contar um pouquinho do projeto. Que, na realidade, elas fazem um trabalho muito bom, mas elas carecem de um apoio mais técnico. Né? Isso aí. De como melhor organizar o tempo, como melhor apresentar os produtos. E aí eu vejo uma grande ligação com o projeto Aquela das MEI, tá? Do ITD. Porque, na realidade, elas se constituíram uma pequena empresa, entende? Mas não estão conseguindo levar adiante de uma forma mais produtiva em função de todo o esforço que elas vêm fazendo. E em Porto Alegre, além dela, tem outros grupos que também, digamos assim, careceriam de nossa parte um encaminhamento para quais instituições que nós conhecemos em Porto Alegre que poderiam ajudar. E esse, por exemplo, também é um exemplo que nós poderíamos usar como apoio ao nosso pedido do PORRU. Porque, na realidade, lá elas poderiam ter um centro, um momento onde poderiam participar de laboratório, onde poderiam participar de treinamento, de cursos. Boa. Até para essas capacitações mesmo do Mais Para Ti ou coisa parecida, né? Exato. Lembrei que eu ia falar, Rodrigo, que é uma coisa que eu tenho falado no nosso grupo, mas e eu não sei também, acho que o Bortolini concordou comigo aquela vez, eu acho que a gente tinha que se aproximar um pouco da Câmara de Vereadores também, porque, por exemplo, quando a gente precisou ir lá ajudar a fazer a passar o projeto do fundo e tal, claro, a gente é conhecido lá dentro, né, bem mais pelo grupo mais antigo, né? Então, eu acho que talvez faça a gente fazer eu não sei como ainda, não sei se trazer o presidente para vir conversar com a gente, porque no final de tudo, aonde a gente funciona muito bem é quando precisa
passar, eu digo, não quando a gente funciona muito bem, mas é quando a gente pode quantificar o que a gente faz, assim, melhor, é quando a gente mostra, olha, o Conset foi lá e aprovou tal projeto e ele passou, e isso é uma coisa realmente que tem uma importância e é um peso muito grande, eu percebi, né, quando a gente estava lá agora, que é muito diferente quando o Conset está lá, ele é muito bem recebido e é muito, muito escutado. Então, eu acho que esse vínculo deve ser um pouco mais aquecido, né? Mas também não sei como, tá? E eu deixaria aí para o Branco, eu sei que tem uma articulação, sempre fez muito boa com os vereadores aí nas gestões dele e tal, então eu deixaria, o Júlio também tem essa expertise, então eu acho que vocês podiam dar esse olhar, assim, e talvez nos ajudar a montar isso. Lembro que no tempo passado, aí o Jorge também pode ajudar, no tempo passado, nós tínhamos um momento na Câmara de Vereadores, entende? Uma data especial, me esqueci qual é o nome, mas onde o Conset apresentava o que fez, o que é, o que fez e o que se propõe fazer. Tá? E a gente recebeu algumas ajudas importantes na época. É uma solicitação de plenário. Isso. Pessoal, eu estou resguardando porque tem uma obra aqui, está uma barulheira do caramba aqui. Tu tá na praia, te entregou. Bom, pessoal, então, assim, ó, vamos para o próximo assunto, então, que é a indicação de diretorias. Eu não sei exatamente como é que isso funciona, Jorge, se a gente coloca em votação ou não, tá? Mas eu gostaria de indicar aqui a Rosana Takeda pela CESP como a nossa diretora de Relações Institucionais. As diretorias, gente, são pelo que eu entendi, eu não sei exatamente como é que funciona a legislação delas, mas são indicações. Elas podem ser criadas, né? Não é sempre que elas existem, mas elas podem ser criadas. E elas são indicações do presidente, e aí eu não sei se eu preciso da aprovação de vocês ou não, mas de qualquer maneira eu gostaria dela. Não há necessidade, Rodrigo, mas não precisa obrigatoriamente ter aprovação e tu pode criar quantas diretorias tu quiser ou achar mais adequado. As últimas vezes tem sido essas duas, que é a de relações institucionais e de... não esqueci a outra. Projetos, isso aí. Eu já tinha conversado com o Daron sobre a diretoria de projetos, até hoje ele não está aí, na semana passada ele estava também, e tinha conversado com a Rosana, né, mas eu estou, devido às pautas aí, eu não tinha formalizado isso, tá, gente? Então eu gostaria de indicar aí a Rosana Takeda, então, pela CESP, como diretora de Relações Institucionais, o Everaldo Daron, pela SICT, como diretor de projetos, e, tá, eu não vou indicar aqui ainda, porque eu não falei com o Paulo, tá bem? Eu tive a ideia, mas eu não falei com o Paulo, e, na verdade, o Paulo já saiu, tá? Então, eu ainda não vou indicar o Paulo numa diretoria que ele possa, porventura, não querer, tá? Mas a minha intenção é indicar o Paulo Kendrewski, como diretor de comunicações, tá? Então, a Rosana fica mais responsável por ter esse relacionamento entre as instituições, né? Seria quase uma ministra da Casa Civil aí, Rosana. E o Paulo seria mais de comunicações, redes sociais, né? Eu acho que eu e o Branco, a gente continua fazendo a gravação e o upload para o YouTube, mas essa questão de, por exemplo, temos divulgar coisa no LinkedIn, questão de arte, a questão do selo, esse tipo de coisa, né? Essa comunicação de redes sociais realmente ficaria com o Paulo. Pessoal, de novo, eu não vou, né, colocar ele como diretor de comunicações, porque eu não conversei com ele a respeito, tá? Me deram conversar com ele agora, mas ele teve que sair mais cedo. Então, ainda não vou fazer isso, tá? Mas saibam que está no meu interesse essa terceira diretoria de comunicações. Só por uma questão de regulação, no momento em que os três aceitarem, isso vai para o diário oficial do município, tá? Porque o Conset passou a ter uma estrutura ampliada, que tem o direito de oferecer, de oportunizar. Tá ótimo. Então, Rosana, eu, na verdade, faço o convite formal.
Obrigada. E como a gente falou, estou à disposição e aceito o encargo. Muito obrigado, então. Responde formalmente, porque essas duas peças fazem parte do encaminhamento para o Diário Oficial do município. Eu vou conversar, então, com o Daronco e com o Paulo, tá, gente? Aí, se for o caso, a gente faz uma ad referendum aí, ou na próxima reunião eu faço indicação formal com eles presentes e dando seu ok, do seu aceite. Então, tá, gente, com isso a gente vai para o último assunto ali da ordem do dia, que é assuntos gerais. Então, eu pessoalmente não tenho nenhum assunto geral, mas eu coloco aqui na mesa, né? Até eu acho saudável que de tempos em tempos a gente abra para assuntos gerais, inclusive está no nosso regimento, de tempos em tempos abrir para assuntos gerais, né? Eu concordo com o regimento. Então, abro assuntos gerais, que se alguém gostaria de trazer algum assunto à plenária, por favor, sinta-se à vontade. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então tá, pessoal, fechamos a nossa ordem do dia, e então a gente se move para o encerramento. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Muito obrigado pelo seu tempo. E lembro que a nossa próxima reunião é daqui a 5 semanas. Então, a gente teve, a última semana foi dia 14, hoje é dia 5, então foram 2 reuniões relativamente curtas. Agora a gente tem um pouco de espaço, né? 5 semanas. Depois a gente tem praticamente 4 semanas até dezembro. E aí a gente pode discutir isso mais para frente, tá? Mas, de regra, janeiro é um mês de férias, tá? Se a gente achar necessário, a gente pode, de fato, fazer uma reunião. A reunião seria dia 4 de janeiro, tá? A termos de curiosidade. Eu estarei, eu não sei onde eu vou estar, na verdade. Estarei de férias, mas não sei onde, tá? Mas nós temos aí gente suficiente, ainda que eu não esteja, o Correia aqui, que é o primeiro vice, assumiria a reunião, né, Correia? Rita, por favor. Só uma pequena correção, não é férias, é recesso. Recesso, isso. Nós somos um órgão público, então nós não temos férias. Rodrigo, sem problemas, Rodrigo. Estava no mundo aqui, sem problema. Não, mas acho que tu vai estar aí, sim. Agora, eu gostaria que se reservasse um tempinho na nossa reunião de dezembro, tá? Para a nossa tradicional de confraternização de Natal. Quando é que vocês pensam em voltar no presencial, hein? Ou não vamos voltar mais? Eu gostaria de já estar no presencial, né? Mas ainda não estamos no presencial. A URGS... Já estamos liberando a máscara daqui a pouco? Rodrigo, aproveitar que agora parou aqui um pouco. O recesso, eu acho que é importante, tá? Até porque, senão, esse que vos fala, tu substitui o presidente, mas o cara que toca o grupo aqui não tem o substituto aí, é sacanagem. É verdade, claro que é verdade. Não. O Branco, fechamos juntos nessa, tá? Quando tu sair, eu saio, tá? Foi aquela combinação que tu me mandou para o WhatsApp ali, tá? Daí o Rodrigo fica flat. Vamos parar de gravar. Parar de gravar. Mas eu estou com vocês, tá, gente? Eu preferiria não fazer, pelo menos não nessa primeira semana de janeiro. As nossas aulas, elas vão até final de dezembro e voltam 17 de janeiro. Então, eu vou ter, assim, 3 semanas de paz, de verdade. Preciso dessas 3 semanas de paz. Eu independente, eu acredito assim, que independente de ser presencial ou virtual, é importante esse recesso, porque pode acontecer e vai acontecer de pelo menos metade de nós vão estar em férias, entendeu?
Então, fica comprometido, principalmente tão perto da virada de ano e tudo mais. Então, eu acredito que o recesso é importante, pelo menos em janeiro. Né? Mas, como tu disse, é uma pauta para outro momento. Não sei. Tá, gente. Acho que já está encerrada a reunião, né?